Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura sobre os reinados, tá? Hoje nós vamos ler 2 Reis 14 e 15 e 2 Crônicas de 25 a 27, tá? E no final a gente vai fazer a nossa análise, te ajudando ainda mais no entendimento de tudo que a gente vai ler hoje, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 2 Reis 14. Amazias, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem no Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, tu derrotaste Edom e agora estás arrogante. Comemora a tua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e Jeroboão, o seu filho, sucedeu como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias constam nos registros históricos dos reis de Judá. Visto que tramaram uma conspiração contra ele em Jerusalém, Amazias fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto dos seus antepassados na cidade de Davi.
Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o proclamou rei no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, tudo o que realizou e todas as suas conquistas militares, incluindo a maneira pela qual recuperou Damasco e Ramate para Israel, antes pertencentes a Judá, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segunda Reis 15. O reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menaim, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes. Assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menaim, partindo de Tirza, atacou Tífisa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade.
saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram que contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados, e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arié, na cidade do palácio real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Macá, Janoá, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu predecessor, seu filho Acás, foi o seu sucessor. Segunda Crônicas 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém.
Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e em Benjamim. Convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens escolhidos para o serviço militar, capaz de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 100 talentos de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e os 100 talentos de prata que paguei às tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, levou-os para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias tinha mandado de volta, não permitindo que participasse da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem puderam salvar o seu próprio povo? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Venha me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes que derrotaste Edom e agora estás arrogante. Mas fica em casa, porque provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois haviam pedido conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotada por Israel, e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Jeoás capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro,
de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, bem como dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, constam no registro histórico dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto dos seus antepassados na cidade de Judá. Segunda Crônicas 26. O reinado de Uzias, rei de Judá. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefela e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor,
surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Segunda Crônicas 27. O reinado de Jotão, rei de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Uzias, o seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu nas suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, todas as suas guerras e as suas outras realizações, constam nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e Acás, o seu filho, sucedeu como rei. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, uma leitura cheia, né, gente? Lotada de reinados aí, né? Que se a gente não prestar atenção, vira uma muvuca de reinados, e teve reinados aí que durou menos de um ano. Então a gente vai recapitular tudo com vocês. Então a gente começa ali lendo no capítulo 14, falando sobre esse reinado de Amazias, que ele era rei de Judá, né? E a gente viu que Amazias, ele agradou o coração de Deus, né? Começa até falando ali no versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor, né? Então a gente vai ver aqui que ele foi um rei que agradou o coração de Deus, mas também não destruiu os locais de adoração, né, dos outros deuses, que isso entristeceu o coração de Deus, e também ele declara guerra contra Israel. Então a gente vai ver aqui em 2 Reis que não dá para entender direito por que ele faz isso, né? Por que ele declara guerra. Mas lá em Crônicas 25 conta um pouco melhor sobre isso, né? E é uma passagem muito semelhante aqui. E a gente vê que, inclusive, Deus ele fica indignado com isso e ele manda um profeta. Lá em 2 Crônicas fala isso, né? Que ele manda um profeta ir falar com Amazias, e Amazias ainda fala assim: uai, você se tornou por acaso agora conselheiro do rei para estar falando alguma coisa? Sai daqui, né? E ele vai lá e quer guerrear com Israel. A gente já viu, gente, em outras leituras aí, que Deus não aprovava a guerra entre irmãos, mesmo ali que havia essa divisão, né, que havia algumas rixas, mas Deus sempre colocou que eles eram irmãos, que não deveria haver isso, né? E aqui a gente vê que Amazias, ele agradou o coração de Deus, ele foi, Deus sempre abençoou ele ali para prosperar. Inclusive fala, né, que ele ganhou aí contra os edomitas, né? Ele teve algumas vitórias e daí
mostra que isso subiu a cabeça dele e que ele foi guerrear com o próprio a tribo ali, né, irmã, assim, vamos dizer assim, o país irmão ali, que era Israel. E o que entristeceu também o Senhor, né, que nem ele estava caminhando tudo certinho ali, só não tinha destruído os altares. Só que após essa invasão nos edomitas, ele pega os postes sagrados, os ídolos de Efraim e começa a consultar e adorar. E aí é onde aparece esse profeta, né, e fala, né, por que que você está consultando os deuses de Efraim? Eles são tão bons que nem conseguiram proteger o povo dele, né? E por que que você está consultando eles? E aí é onde ele tem aquela fala, né? E por acaso agora você se tornou conselheiro do rei, né? Eu te chamei para ser conselheiro. E aí isso entristece ainda mais o Senhor, né? E aí ele fica mais audacioso ainda, né? E aí ele vai e cutuca, né, o rei de Israel, que é Joás na época, pedindo para ele, vem me derrotar, vem brigar comigo, né? E aí Joás até fala lá sobre pisar no Usa espinheiro, uma né? parábola, né? Isso, usa uma parábola. E aí o próprio profeta já fala, né, ali que, meu, não adianta você ir com Israel porque ninguém tá com vocês, né? Ninguém tá aí com você, assim como antes lá que você pagou para os edomitas ali, né? Aquelas pratas. Ele mesmo falou que o Senhor te dá mais. Só que ele estava subindo a cabeça, né? Aqui na própria escritura, em 2 Crônicas 25, que fala a mesma coisa de 2 Reis 14, detalha mais que esse reinado dele estava subindo a cabeça dele e aí ele estava se perdendo. E foi aonde ele tomou essa derrota de Israel e Israel vai e destrói a parte do muro ali, né, de Judá e rouba coisas ali do templo do Senhor, né? E daí a gente vê já ali, a partir do versículo 15, que depois dessa vitória, Jeoás também descansa com seus antepassados e sucede o seu filho Jeroboão. E daí, né, que é legal da gente ver que esse Jeroboão é o filho de Jeoás, que é o sucessor agora, o novo rei de Israel. Porque a gente vai ler em algumas passagens falando de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, lá antigamente, né? Foi logo depois ali, depois de Salomão. Salomão. Então a gente vai ver o primeiro rei de Israel sendo Jeroboão. E aqui, né, eu acho que acredito como uma homenagem, Jeoás põe o nome do filho também de Jeroboão. É, e muitas das vezes que a gente vai ouvir andou no caminho errado, assim como Jeroboão, né? Fez tudo como Jeroboão fez. Então, quando falar isso, é os caminhos aonde vai adorar outros ídolos, né? E aqui em algumas Bíblias se chama Jeroboão II, rei de Israel. E daí também, já ali, depois que conta essa parte, né, do sucessor, quem que se tornou o novo rei de Israel, também fala que o novo sucessor, né, de Amazias é Azarias. Então, Azarias, filho de Amazias, agora se torna o novo rei de Judá, né? E daí ali depois no versículo 23 conta um pouquinho, né, sobre o reinado de Jeroboão e a gente vai começar a ver versículos curtos contando sobre os reinados. Então a gente vai ver isso depois também no capítulo 15 de Segunda Reis. Então ele conta uma historinha de Jeroboão, quanto tempo Jeroboão ficou no governo, quem foi o sucessor. E daí a gente vê que depois de Jeroboão vem Zacarias, que reinou 6 meses. Depois vem Salum, que Sim, reinou um mês. Depois de Salum vem Menaim. Então a gente vai vendo aí, principalmente no capítulo 15, ele conta curto, né, trechos dos sucessores aí, principalmente de Israel. Só no comecinho ali que ele fala de Azarias, que foi o rei de Judá, depois ele vem falando sobre os reis de Israel. Então a gente vem ainda falando de Menaim, Pecaías, Peca, tudo isso a gente não viu explicando, em detalhando segunda. em Segunda Crônicas, mas aqui em Segunda Reis a gente vê, mas a gente vê que é uma leitura mais conhecimento histórico. Você vê que não traz assim um embasamento que a gente pode observar muito bem que todos ali reis de Israel
em nenhum momento você vê um que agradou ao coração de Deus. Todos eles, quando você vai ler, fala, né? Ó, não se desviou dos pecados de Jeroboão, não se desviou do pecado de Jeroboão. Todos tiveram ali, né, suas falhas de continuar adorando os bezerros de ouro. Quando eles falam isso, né, sobre pecados que Jeroboão, filho de Nebate, ele está se falando lá do primeiro Jeroboão, né, que foi depois ali de Salomão, né? E daí depois, no finalzinho já do capítulo 15, ele fala do reinado de Jotão, que é rei de Judá, que ele vai suceder aí no lugar de Uzias, né? E a gente vai agora ver mais um pouquinho, falando um pouquinho melhor de Uzias lá em Segunda Crônicas. Então, gente, ali vale a gente recapitular e entender melhor sobre tudo que a gente leu, que em Segunda Reis a gente falou muito sobre o reinado de Israel, tá? Falou um pouquinho sobre Judá? Falou, que foi a parte ali de Amazias, né, no capítulo 14, e no 15 ele falou brevemente que foi Azarias e Jotão, e só, porque ele detalhou bem ali até os reinados de que tinha ali de Israel. Porém, quando a gente foi ler Segunda Crônicas, ele já falou mais sobre o reinado de Judá. Falou Na mais verdade, não, né? Ele falou só. só sobre Judá, né? E ele começou ali em Segunda Crônicas 25 falando sobre Amazias, que a gente já falou, e depois no 26 ele já fala sobre Uzias, que foi o sucessor de Amazias. Ele era o filho de Amazias, tá? E ele reinou ali durante 52 anos em Jerusalém. E ele agradou ao Senhor, caminhou super no caminho do Senhor ali. Porém, ele estava tão caminhando e se achando bam, né? O bicho da goiaba, como a gente fala. É legal da gente ver que na escritura fala, né, que Deus fez ele prosperar. Ali no versículo 4, finalzinho, aliás, no final do versículo 5 fala: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Já no versículo 16 fala: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E aí, ali mesmo, no 16, ele fala, né, que daí ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar de incenso. E isso, já lembrando sobre a lei de Moisés, isso é uma infração, não pode. Quem pode é um levita, independente se você é rei. Você não pode queimar incenso. E ali ele quis ainda afrontar, né, que ele era o rei, e as pessoas ali pedindo para que ele não queimasse o Os incenso, sacerdotes, é, né? o sacerdote, e aí o Senhor mesmo feriu ele, já deu uma lepra na testa dele, e ele mesmo, com vergonha e sem entender nada, já quis sair dali, e as pessoas também estavam expulsando ele dali. E por ele ser leproso, já também na lei de Moisés fala que quem é leproso tem que ficar isolado da população, até mesmo para não passar essa lepra para as pessoas, E né? tinha que ficar isolada até a lepra passar. Mas a gente vê que a lepra E não não passou. passou, e ele morreu, né? E só que enquanto ele ficou ali isolado, o filho dele ficou governando para ele, né? E quando ele morreu, realmente, aí que o filho subiu ao trono, que foi o filho Jotão, que reinou ali durante 16 anos e caminhou também no caminho do Senhor, né? Ele agradou ao Senhor. Exatamente. E fala que ele, né, até ali no versículo 2 fala, né, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. Mas contudo, ele fez, né, reformas, reconstruiu a porta superior do templo, construiu cidades nos montes, ele fez ali um trabalho, né, que agradou a Deus, né? Mas a gente nem sabe ali, né, porque talvez tenha a ver, né, com o que aconteceu com o pai, ele nem quis entrar no templo do Senhor. É. E aí ele faleceu, né, com 16 anos de reinado, e aí quem vai assumir o reinado dele é Acás. E o que a gente gosta muito de relembrar vocês é que Judá, sempre o reinado vai ser descendência de Davi. Agora, já de Israel, você vê essas brigas que às vezes um era general, o outro era comandante, tomou e matou o rei e assumiu o poder. Então, em Israel, você já vê mais essa bagunça. Já em Judá, você não vê essa bagunça, até porque era o lugar prometido, né, pelo Senhor, que ele fez essa promessa junto com Davi, que os tronos ali, né, seria sempre da família de Davi.
Então, por isso que você não vai ver essa bagunça, sempre vai ser de pai para filho. E é isso. Isso mesmo. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Nos próximos episódios, vocês vão ver mais sobre todos esses reinados, levantamento também de profetas para ajudar o povo a caminhar no caminho do Senhor, para não desagradar, tá? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o seu sininho para você ser avisado quando a gente compartilhar o próximo episódio, tá bom? E você não perder nada. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!